unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem árgidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar? Bendito Deus, louvado seja o teu nome. Clamamos a tuas misericórdias nessa noite, sabendo que somos tão falhos, tão difíceis, ó Deus. Mas sabemos que com o poder e a misericórdia do Senhor, podemos ir além. Louvado seja o teu nome por isso. Abençoa a tua palavra, ó Deus. Ilumina o teu servo aqui agora. Fala com a tua igreja, ó Deus, através do Santo Espírito do Senhor. Perdoa as minhas falhas e me capacita cada dia a ser um homem melhor na tua presença. Louvado seja o teu nome por tudo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, não sei se os irmãos já tiveram uma oportunidade de olhar a luz do sol, olhar as estrelas no céu. Não sei se você já parou ou deitou do lado de fora da sua casa, porque eu tenho esse costume de deitar na grama e começar a observar o céu. E foi observando esse céu que eu quis trazer essa palavra aqui hoje. Ou seja a noite, ou seja o dia, quando o céu estiver estrelado, ou quando o céu estiver limpo de dia, observe o céu, aonde as suas vistas alcançar. Porque ali é uma grande casa. Ali é um lugar lindo. Ali é onde uma família estava reunida um dia. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala que ali é a nova Jerusalém celeste. É a cidade santa. É onde nós vamos morar um dia. Eu e você, que tem Cristo. Que tem um compromisso com Cristo. Então eu fico observando o quanto Deus nos ama. Ao ponto de, creio que foi uma conversa entre os três ali, né? Trazer um meio de salvação para nós. Trazer um meio de a pessoa perceber o tão grande amor. Eu estava até observando as músicas falando de amor, 3 músicas, falando do amor de Deus. Mas quando você for fazer isso, irmão, olha com bastante atenção e comece a imaginar a sua vida ali. Você já imaginou? Porque a gente imagina a nossa vida em casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Você já imaginou a sua vida ali? Porque nós vamos ter uma vida ali. A palavra de Deus diz isso. Nós vamos ter uma vida no céu. E esse pai vai enviar o seu filho. Aquele filho vai sair daquele lindo e grande lar para resgatar o ser humano. Imagina esse amor. Deu para imaginar? O amor é muito grande. E se fosse para pessoas boas, né? Se fosse para seres humanos bons, mas não. São seres humanos corrompidos, são seres humanos que não têm muitas das vezes amor no coração, são seres humanos ruins, porque a palavra de Deus diz que Deus olha para a terra, não viu um justo sequer, não tem nenhuma pessoa perfeita aqui. A gente não é bom, nem quando tem Cristo no coração, a gente não é bom. A gente tem que pedir a graça de Deus a cada momento na nossa vida. Salvar a humanidade, salvar o ser humano. Só se a gente observar isso, Deus já tinha feito isso.
Deus já tinha dado um jeito lá no Antigo Testamento. Vamos abrir lá em Gênesis. Por favor, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Obrigado, irmãozinho. Gênesis, capítulo 6, perdão, o versículo 11, 13 e o 18. Capítulo 6, versículo 11 a 13 e o 18. Amém, irmãos? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Até aí, irmãos. Vamos ver o versículo 18? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. O que a palavra de Deus está falando? Que a terra estava o quê? Cheia de violência. É diferente hoje, irmãos. O coração do ser humano é ruim, até hoje. O coração do ser humano é cheio de maldade. Vamos falar de nós, servos de Deus. Se a gente não vigiar, muitas das vezes a gente comporta do mesmo jeito que as pessoas estão lá fora. A gente vai querer pagar com a mesma moeda. Eu não estou falando de nenhum irmão, estou falando de mim mesmo. Se a gente não vigiar, tem hora que a gente quer pagar com a mesma moeda. Os corações estão cheios de violência. A terra está corrompida. E hoje também, do mesmo jeito, a terra continua corrompida. O que a palavra de Deus diz no versículo 18? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus fez uma aliança com você também, irmão. Deus tem uma aliança com cada servo dele, de te dar uma vida eterna, de você ir morar no céu, porque aqui é passageiro. Eu lembro quando eu tinha doido para fazer 18 anos, para tirar a carteira, eu já estou com 52. A gente caminha por fim a cada dia que passa. Nós precisamos estar preparados para morar no céu. A gente vê que Deus cansa de ver tanta maldade e pede a seu servo para construir um meio de salvação, né, para a família de Noé. Só que o tempo vai passando. A gente vê que veio o dilúvio, as pessoas morreram, ficou a família de Noé e o povo começa a crescer de novo. E o que acontece? As pessoas começam a deixar Deus de lado novamente. As pessoas começam a se corromper novamente. As pessoas começam a desagradar a Deus novamente, cometendo vários tipos de pecado, fazendo tudo ao contrário à vontade de Deus. Mas Deus é um Deus que tem um amor incomparável. Vamos imaginar, com o grande amor de Deus por nós, porque apesar dos nossos erros, imperfeições, Deus começa novamente. Irmãos, eu fiz essa mensagem falando um pouquinho do meu pensamento com Deus. Não sei se os irmãos vai conseguir me acompanhar. Apesar de nossos erros e imperfeições, Deus começa novamente a imaginar um novo plano, um novo jeito de salvar o ser humano, de salvar o seu povo. Só que Deus pensou assim: se eu acabar novamente, olha onde meus pensamentos foram, se eu acabar novamente com as pessoas, vamos perder muitas vidas. Porque o que significa o arco-íris hoje? Deus não gostou daquilo que ele fez no Antigo Testamento. Deus não gostou daquilo. Ele não faz aquilo
com prazer, não, irmãos, porque Ele nos ama. Ele nos ama e perdeu muitas vidas. E creio eu que dessa vez Deus começa a pensar assim: vamos perder muitas vidas. Mas eu imagino que Deus, conversando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele falou: vamos fazer uma coisa que aquele povo não vai esquecer. Aquele povo vai notar o meu grande amor por eles. Aquele povo que é a minha imagem e a minha semelhança, creio eu que é espiritual, aquele povo vai perceber o meu amor. Deus queria fazer uma maneira para que o ser humano percebesse aquele tão grande amor que Deus tinha por ele, que tem por nós. Agora você, pai, imagina. Eu também sou pai. Você daria o seu filho para salvar alguém do bem? Já não daria. A gente não daria. E para salvar alguém que é cheio de erro? Aí eu fico imaginando Deus, a perfeição do Pai, Filho e Espírito Santo, mandar um ser que não tem erro nenhum, salvar uma humanidade errada. Para salvar um povo mentiroso, um povo falso, um povo corrupto, que somos nós assim. Nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. Cheio de pecado. Esse amor é muito grande. Não tem como a nossa mente humana imaginar esse grande amor. Não tem como. Eu e você não tem como imaginar esse grande amor. Deus pensou assim: vou mandar o meu filho, o meu único filho. Aquele povo vai reconhecer que ninguém faria isso. Ninguém faria isso por eles. O sacrifício de Jesus. O versículo 16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Vou mudar um pouquinho. Não está na Bíblia, viu, irmãos? Porque Deus amou a humanidade, amou a mim e a você, amou o ladrão, amou o estrupador, amou aquelas pessoas mais perversas. Ele amou a todos. E a todos têm a oportunidade de mudar de vida, de ser um ser humano melhor, de fazer a coisa certa. Ele amou a todos. Ele deu a vida por todos. Apesar que nem todos querem Jesus, né? Infelizmente. Todo que nele crê não pereça, não morra, não vá sofrer, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu, há uns 30 anos atrás, ou 30 e poucos anos, eu comecei a ir numa garagem, né? Mas era um povo já que pregava a palavra de Deus. Eu fui a primeira, segunda vez através de um folheto. Eu era um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos. Mas a minha mente: eu não quero isso para mim, eu não quero Deus. Eu não vou ser isso, eu não vou ser crente, eu não vou largar isso. Mas Deus toca. O Espírito Santo de Deus toca. E eu continuei na minha vida. Eu tinha minha religião todos os domingos. Deus toca. Você acha que você está aqui porque você quis aceitar a Cristo? Não, é porque Deus tocou. Porque a gente não quer fazer a vontade de Deus. É porque nós temos o toque do Espírito Santo para te convencer. E ele me convenceu um dia. Um dia, Deus falou comigo assim: não, você não pode fazer mais isso. Você me conhece. O Santo Espírito de Deus falou lá dentro da minha mente. E me deu um choque, como se eu tivesse posto a mão na tomada. Ali eu me converti, dentro de uma igreja católica. Eu me converti ali. O Espírito Santo me tocou ali. Eu não queria. As pessoas não querem Deus. A gente quer fazer a nossa vontade. O que eu quero é fazer a vontade do mundo. O que muitos querem é fazer a vontade do mundo. Mas nós temos que negar a nós mesmos.
E não adianta a gente estar aqui dentro da igreja só para as pessoas verem, não. Se você está aqui aos domingos e quer ser crente só aqui, quer ser servo só aqui, não adianta. Melhor nem vir. Você tem que ser servo lá fora. Você tem que ser servo lá no seu trabalho, na rua. E não é fácil. Não sei se é só para mim, né, irmãos? Porque para mim não é fácil. Servir a Deus lá fora não é fácil. Servir a Deus no trabalho não é fácil. Porque de 100 pessoas, 95 pessoas estão fazendo coisa errada. Estão falando coisas erradas. E você está ali no meio. Você, servo de Deus, está ali no meio. É muito difícil fazer a diferença nessa nação. A gente vê que Jesus, um homem inocente, né? Um homem que não devia nada, aquele homem, ele morreu da pior forma possível. Todos já sabem, cuspido, maltratado, ferido, tudo por nossa causa. Tudo para nos dar uma vida eterna, tudo para nos resgatar para aquele lugar que ele já conhece. Ele estava ali, ele estava no céu, mas falou: eu quero aquele povo aqui comigo. Eu quero aquele povo morando aqui comigo, que esse lugar é maravilhoso. Então ele deixa lá, ele resolve dar a vida dele em nosso resgate. Tem alguém com a Bíblia aberta aí que possa ler para nós Romanos, capítulo 10, versículo 9? Se alguém achar, pode ler. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Obrigado, irmão. O que precisamos fazer? Confessar Jesus. Teve uma pessoa, poucos dias, que falou comigo, mas é ser rebaixado demais ter ir à frente da igreja para confessar, para todo mundo ver. Mas não é eu, não é o pastor, não é o pregador que está pedindo, é a palavra. Você confessar diante dos homens. Nós precisamos confessar isso a cada dia. Nesse mundo, há vários tipos de amor. O amor de pai, filho, amigo, irmão, mãe, mulher. Mas nenhum é como o amor de Jesus. Porque não importa se você é branco, se você é negro, se você é japonês, se você é africano, se você é baixo, se você é alto, não importa o que você é, não importa o que você fez, Deus te ama e quer te resgatar, e quer nos resgatar. Não é amor de ser humano. Nessa noite, o Senhor está falando com você. Como diz aquela música do nosso falecido irmão Lázaro. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, vem morar comigo. Deus convida cada um de nós, até mesmo através de uma música. Vem ser de Deus, vem fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem que Deus está com elas, mas a palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Então, como que Deus vai estar com elas se eu estou no pecado, se algum irmão está no pecado, mesmo estando aqui na igreja? Eu não estou falando de você pecar e corrigir o seu erro, não, irmão, mas de permanecer no pecado. Como que Deus vai estar com você? Se a palavra diz que a única coisa que nos separa dele é o pecado. Como estão as suas atitudes? Como está a sua voz lá fora? Os seus passos, as suas mãos, onde está tocando? Nós servos de Deus, tem que perceber isso na nossa vida. Como está? Principalmente a nossa língua. Como está? No meio lá fora, no seu trabalho, onde as pessoas falam tanta baboseira, a gente escuta, mas você participa. Você dá exemplo. Você é uma luz que está ali brilhando, ou você está debaixo de um alqueire, você está apagado.
ou você está como Jonas. Quando os marinheiros dizem, invoca o seu Deus. E Jonas calado. A gente vê que muitas das vezes as pessoas lá falam do Deus dele, porque os marinheiros ali invocavam o Deus deles. Mas Jonas ficou calado. A palavra de Deus diz assim. E aquelas pessoas lá fora falaram, invoca o seu Deus. Você tem mostrado o seu Deus para as pessoas? Através das suas atitudes? O Senhor abandonou aquele grande lugar, que é o céu, onde as nossas vistas alcançam. Eu creio que é muito além do que a gente vê, né? A nossa casa no céu. Hoje, Ele quer que eu e você faça valer o que Ele fez por nós. Ele não fez aquilo à toa. E o primeiro passo é aceitar Jesus. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Religião nenhuma. Nós, seres humanos, pode crer no que quiser. Pode ter a religião que quiser. Mas para o céu, se não tiver Jesus, de acordo com a palavra, não vai. Porque Ele é o caminho. Não é um dos caminhos, o caminho que nos leva até Deus. O segundo passo é ter uma vida santa na presença de Deus. Uma vida de acordo com a palavra. Negarmos a cada dia a nossa vontade, o nosso erro, o nosso eu, para fazer a vontade de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de abandonar-se e o outro dedicar. Um desprezará e o outro vai agradar. Não poder servir a Deus e a riqueza. Não poder servir a Deus e o mundo. Não poder servir a Deus e o pecado. Não poder servir a Deus e os amigos. Muitas das vezes até os amigos. Até as pessoas, muitas das vezes não tem como servir os dois. Tem hora que a gente tem que nos afastar. Nós temos que nos calar para fazer a vontade de Deus. Então, quando Jesus vê que você e eu mudou de vida, que você e eu largou o pecado, largou as coisas mundanas, Ele olha para você e para mim e fala, valeu a pena aquilo que eu fiz. Olha lá a vida do nosso irmão, olha a vida da nossa irmã. Ele é um exemplo de mim lá na terra, porque ele vive, irmãos. Ele vive e reina e nos vê. Ele está vivo. Então eu creio que hoje ele tem alegria. Quando ele olha para mim ou para você que está dando exemplo. Que está sendo um servo fiel. Mas eu tenho uma pergunta. Você não precisa responder. Você é uma pessoa transformada? Independente se você vem à igreja todo dia ou não, você é uma pessoa transformada? Isso eu quero que você olhe para dentro de você e você fala com Deus depois. Deus te transformou realmente? Ou você é um ser humano do mesmo jeito? Porque o velho homem tem que acabar, né? Tem que ser um novo homem na presença de Deus. Ele está satisfeito quando ele olha para você e para mim? Você tem um meio, um novo modo de viver, das pessoas perceberem isso. Você tem uma alma salva. Você é salvo. Há poucos dias eu passei por um problema na firma, lá e vim parar no hospital. E o que eu lembrava era só disso. Senhor, se chegar a minha hora, deixa o meu cantinho aí. Porque nós temos que pensar nisso. Nós temos que nos pensar nisso. Qualquer hora a gente vai. Aqui não é eterno. Quantas pessoas que já foram ao nosso lado? Mas você tem uma alma salva? Porque a nossa maior riqueza, a nossa maior bênção é a salvação. É isso que ele conquistou na cruz do Calvário.
A gente vê por aí falando tanta benção, eu quero essa benção. Se você quer alguma benção terrena, lute, trabalhe, estude que você vai conseguir. Mas a maior benção espiritual que Ele nos promete é a vida eterna, é morar com Ele. Então use os seus sentidos para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Você tem uma voz. Pregue a palavra. Fale do amor de Deus. Deus falou com Abraão, se tu uma bênção. Hoje eu falo para você, seja uma bênção na vida das pessoas, porque a gente vê tantas coisas lá fora, tantas pessoas que se dizem de Deus, mas Deus me perdoe, mas é uma maldição. Não tem nada de Deus, irmão. Não tem nada de servo. Não tem uma palavra para falar com uma pessoa que está passando por uma necessidade. Uma palavra de Deus, nem uma palavra humana, não um versículo bíblico para falar para aquela pessoa. As pessoas sofrem querendo uma palavra e muitas das vezes eu e você não tem para dar. Muitas pessoas que se dizem Deus, que se dizem de Deus, não tem para dar. Então eu falo para vocês, do mesmo jeito que Deus falou com Abraão, se tu uma bênção, se tu, boca de Deus nessa terra. Nós não vamos ler, João capítulo 20, é 1 a 18. Mas o próprio Deus planejou para que todos soubessem que Jesus ressuscitou. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu não estaria aqui. Os irmãos não estariam aí ouvindo a palavra de Deus, porque morreu, acabou. Morreu, não tem jeito mais. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor por isso, e que mais de 500 pessoas o viram depois de ressuscitados. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que eu e você, que esteja 10, 20, 100 anos lá no pó da terra, um dia ouve a voz. Irmão tal, vai ser um dia de glória. Chegou a sua hora de comparecer aqui. Venha morar comigo. Ele conquistou isso com aquele sofrimento dele. Com a morte dele, ele conquistou isso para mim e para você. Então, se hoje ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. O Cordeiro é Jesus Cristo. Ele vive e reina. Uma coisa importante que Jesus foi ferido, machucado. E o incrível é que Jesus transpirou sangue por mim e por você. E eu quero fazer uma pergunta. Você carrega alguma marca de Jesus? As pessoas percebem alguma coisa em você que você é de Jesus? Precisamos carregar alguma coisa de Jesus, algum exemplo dele. Alguma pessoa chegou perto de você, mas se você falou isso, da onde? De onde você tirou isso? Se Jesus chegar perto de você, se as pessoas chegarem perto de você e falar, por que você defende tanto esse Jesus? Você tem palavras para falar com ela? Se as pessoas chegarem perto de você e falar, por que você não crê nisso e nisso e nisso? Você tem como responder elas? Porque nós precisamos, irmãos, examinar as escrituras para que certas coisas não aconteçam, que a gente está vendo por aí. As pessoas frequentam certos lugares e não sabem nada da palavra. Nada. Tem um que conversou comigo há poucos dias, ele falou que tem 8 anos que frequenta uma igreja que se diz evangélica. E começou a me contar alguma coisa. Eu falei, irmão, mas onde está isso na palavra? Eu quero que você me mostre onde está na palavra. Ele falou, não sei. Ele falou comigo desse jeito. Eu não sei. Infelizmente. Então, ele deixou claro que ele ressuscitou, que ele é a vida, que ele é a salvação do seu povo.
fez tudo isso para salvar a mim e a você, para salvar aqueles que creem nele. Porque se você não crê, infelizmente, você está perdido. Se nós não cremos, nós estamos perdidos. E ele é o único que morreu, mas ressuscitou. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Eu acho tão importante quando a Bíblia diz: entra no teu quarto, fale com Deus que ele te ouvirá. É tão simples, né? Fale com Deus. Uma coisa importante também que eu falo muito com as pessoas, que vai lá na igreja agora com ela fechada, é só uma obra. Deus não está ali, fechado entre paredes. Deus quer morar no coração do ser humano. Deus quer morar no seu coração. Deus quer morar no meu coração. Aqui se torna uma igreja porque você traz Deus no seu coração. Por isso se torna uma igreja. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então a gente vê que nós temos vários personagens na Bíblia, mas todos morreram. Então hoje as pessoas podem crer no Buda, podem crer nos discípulos, podem crer em Maria, podem crer no que quiser. Não tem problema, as pessoas são livres e nós temos que respeitar isso. Mas o único que te leva até o céu é Jesus. O único. Isso você precisa saber. Você tem todo o direito de crer naquilo que você quiser. Mas só Deus te dá a vida eterna. E a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da casa, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas Jesus bate na porta como? Talvez está batendo através dessa mensagem, eu não sei. Talvez está batendo através de um cântico, de um louvor. Talvez bate na porta do seu coração através de uma dor. Nós precisamos só perceber. Ele está batendo no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus está tocando nos corações, porque um dia tocou no meu. Um coração teimoso, um coração mundano, um coração que não tinha Deus. E uma coisa importante a gente fala, eu não acho nem correto as pessoas falarem: você quer aceitar Jesus? Não, você tem que clamar a Deus e pedir Ele para tocar no seu coração, porque o seu coração e o meu coração é duro. Enquanto Ele não tocar, não tem jeito. É só o Espírito Santo de Deus que possa fazer isso. Então eu gostaria, para terminar, de falar para você o que eu falei no começo. Um dia tira uns 5 minutos, que seja a noite ou o dia, e comece a observar o céu. Comece a observar a sua vida eterna, a sua nova morada, o seu novo lar. Comece a observar isso. E olhe para a palavra, o que a palavra diz para você chegar até lá. Eu pergunto muito para as pessoas assim: você sabe o caminho do céu? Muitos dizem: eu não. Falei: como você vai chegar lá se você não sabe o caminho? Porque a qualquer lugar que você vai, você precisa de um GPS, você precisa conhecer a rua, você precisa de algum lugar, alguma coisa que te leve até ali. Então o que nos leva até o céu é Jesus. Ele morreu, mas ele vive e reina para te dar essa vida eterna. O foco dessa palavra aqui é o céu. É você e eu ver mesmo jeito que eu estou vendo os rostos aqui hoje, nós encontrarmos um dia lá. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós morarmos junto lá. Louvado seja Deus por isso. Essa palavra que eu trouxe, agradeço ao nosso irmão Renato que me deu essa oportunidade de trazer a palavra de Deus aqui, né? Eu sei que eu não sou nada, eu não sei nada. Eu venho aqui pela misericórdia de Deus. É pela oração que eu clamo a Deus em casa. Senhor, eu sou roceiro, eu nasci na roça, eu não sei falar. Então eu peço a misericórdia de Deus. E Ele sempre tem me dado essa graça de estar aqui para falar da palavra de Deus. Então louvado seja Deus pela sua palavra, louvado seja Deus pelos irmãos que dá a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho, né? Louvado seja Deus. Eu gostaria ainda de orar e depois passar a palavra para o nosso irmão Renato. Vamos orar, irmãos? Deus, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus.
Obrigado, Deus, pelo um dia o seu filho Jesus ter deixado as maravilhas do céu para resgatar a nós, para resgatar um povo desobediente, ó Deus, um povo teimoso. Muito obrigado, Deus, porque por nós a gente não chegaria lá. Pelas nossas próprias forças a gente não chegaria. Obrigado pelo toque do Espírito Santo, Deus, que fala ao nosso coração. Oh, Deus, obrigado por tão grande sacrifício. Obrigado pela vida eterna que o Senhor nos dá, ó Deus, através de Jesus. Louvado seja o teu nome. Oh, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Fala aos nossos corações a cada dia através da sua palavra, ó Deus. E tenha misericórdia de nós. Que eu, em primeiro lugar, e depois o teu povo, ó Deus, possa ser melhor na tua presença a cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo. No nome santo de Jesus, que eu oro e agradeço por tudo. Amém.